Então é isso, meus amados. Nós temos que aprender com Cristo, né? Conhecer a verdade. Jesus disse assim: aprendam de mim, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, estejam em mim, e as minhas palavras estejam em vós. Foi isso que Jesus disse. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhum templo, nenhuma igreja, submisso na hierarquia de um domínio, de um autoritarismo do homem. Porque Jesus não deixou nenhum líder para dominar a sua igreja. Jesus não estabeleceu homens a quem ele vocacionou para ser o maioral no meio do povo dele. Não. Isso também foi criado pelos muitos pastores falsificadores da palavra. Deixa eu citar aqui algumas coisas que a maioria dos pastores estão falsificando e enganando muita gente há muito tempo. Dízimo para a igreja é uma falsificação dos pastores, principalmente usava, né? Que hoje eles estão vendo que não tem mais saída, a verdade está sendo revelada e eles correm para outro argumento. Eles não usam mais Malaquias 3:10 como usavam. Rapaz, eles faziam tanto medo, tanta pressão, coagindo o povo a dar 10% da sua renda para a igreja, como se fosse casa de Deus, como se fosse casa do tesouro. Eles usavam Malaquias 3:10 de uma forma que eu vi e ouvi pregadores dizer: se você não der o dízimo, não adianta orar no nome de Jesus que não sai. O demônio devorador só vai sair da tua vida quando você passar a dar o dízimo. Olha para aí. Olha o absurdo que eles estavam ensinando pela ganância. Olha como eles eram descarados para pregar mentira, por causa de interesse, de ganho, da cobiça e da avareza, para tirar do povo dinheiro. Tudo esse povo aí, a maioria desses pastores dentro de igreja, eles não estão servindo a Jesus. Sabe a quem é que eles estão servindo? Sabe quem é o Deus desses pastores? Mamon, o Deus do dinheiro. Eles amam o dinheiro. Eles são escravos do dinheiro. Eles servem ao dinheiro. Eles trabalham sob a escravidão desse Deus Mamon, Deus da riqueza. Eles não servem a Jesus. Eles não estão dispostos a padecer. Eles querem estar sentados nos púlpitos como deuses, como os astros, as estrelas. Eles não estão dispostos a padecer. Eles querem ter o seu dinheiro no final do mês na sua conta para comprar seu carro, para comprar seus imóveis, para abrir o seu império, expandir mais, com mais ministério, para comprar sítio, para ir para restaurante e depois postar. Para você estar lá vendo, otário, com o teu dinheiro, enquanto tu está ralando aí, numa prova miserável, e vai para a igreja e o pastor diz: vamos orar, vamos orar. Enquanto tu está numa prova, deixa de comer e deixa de pegar o dinheiro para ajudar na tua casa, para a tua família, tu vai levar para a igreja. Porque o pastor te ensinou que tu fizesse isso, porque Deus vai te honrar e vai te dar 10 vezes mais. Porque é isso que Deus quer, é mentira dele, ele é mentiroso. Todos os pastores que ensinam isso são filhos do diabo, porque pregam a mentira. E quem mente é do diabo. Quem vive na prática da mentira. E a maioria dos pastores, eles vivem na prática da mentira. Eles estão prosperando não com Deus, com a mentira. E triste será o fim deles. A sentença desses não tarda. Aí está lá eles ostentando com o dízimo e a oferta do povo. Onde o povo pensa que é para Deus. Tu quer doar? Tu quer dar para Deus? Tu quer ajudar a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Outra coisa que esses pastores ensinam errado para o povo. Aplicam uma interpretação errada no texto. Obra de Deus não é obra de igreja, tá? Aprenda isso. Jesus ensinou isso, gente, mas o povo não quer saber. João 6, 28 e 29. Alguém perguntou a Jesus: qual é a obra de Deus para que nós façamos? Eles queriam fazer a obra de Deus. Jesus disse: vão para o templo orar, vão servir no templo, vão estar no templo dando dízimo, vão colaborar com os trabalhos do templo. Não, Jesus não disse isso. Jesus vai dizer que a obra de Deus é Ele. Creia nele, sirva a Ele, pregue ao mundo a palavra dele
Isso é a obra de Deus, não é trabalho nem obrigação da igreja. Outro ensinamento maldito que os pastores dão para o povo é a questão de congregar, não deixando vossas congregações. Eles aplicam isso centralizando na igreja deles, no ambiente igreja, no recinto. E o texto não está falando dentro desse contexto. Hebreus 10, 25 não se refere à igreja ali. Só é você analisar o contexto. Vai ver que o apóstolo ali, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, que está orientando, advertindo os irmãos a não deixar de congregar, se reunir entre si, não é em local. O escritor aos Hebreus não está estabelecendo local, igreja. Ele está estimulando os irmãos a se reunir, independente do local, não deixando as vossas reuniões, não deixando a vossa igreja, lugar, instituição do homem que diz que é a casa de Deus. Olha como esses pastores são miseráveis, filhos do diabo, falsificam toda a palavra de Deus, irmão. A questão do dízimo, aí cria outro argumento, não porque é um ato de fé. Aonde que a Bíblia diz isso? Não porque é honrar a Deus, você tem que honrar a Deus com 10%. Aonde Jesus ensinou isso? Quem ensina isso é eles. E os simples são levados pelo engano, porque o simples morrerá na sua simplicidade, por não ser prudente. Rapaz, são tantos enganos que os pastores têm pregado dentro das igrejas. Vou citar mais alguns. Campanha, como forma de Deus operar na vida de alguém, dando a bênção, dando vitória, dando prosperidade. Isso é um paganismo triste, irmão. Isso tira você do alvo. Isso leva você a viver uma fé vã, cega. Esse negócio de campanha, de pacto, de voto, subir monte para buscar a Deus, porque a presença de Deus é maior. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde Jesus ensinou alguém subir monte? Quando a Bíblia diz que Jesus pregava no monte, não era monte que ele subia, era pontos altos que ele tinha para poder melhor o povo ouvir a palavra. Não era para buscar nada de Deus. Aí vem os pastores enganadores criando esses movimentos malditos de demônio, esses movimentos onde o povo é embriagado, é possesso, manifesto pelos espíritos enganadores. Dentro desses movimentos, aí diz, não, vou buscar Deus no monte. Por quê? Porque o monte, a presença de Deus é mais forte. É ali onde o diabo se anda com muita meninice, com muito movimento, com muita profecia de profetas mentirosos, aonde o povo despreza a palavra. Aonde tem movimento, a palavra é desprezada. Esse é o trabalho do diabo. E os pastores são mensageiros de Satanás. São instrumentos de Satanás para criar tudo isso, para afastar essa multidão da palavra, da verdade, do entendimento, do conhecimento. Meus irmãos, acordem, despertem, irmãos. Quantas mentiras o povo tem vivido dentro dessa igreja? Já começa por aí. A maior mentira, que essa igreja aí é a casa de Deus, é o templo, é mentira. Quantas mentiras fora essa o povo está vivendo dentro dessas igrejas? Quantos movimentos vãs, quanta manifestação de demônio. O povo tudo endemoniado, manifestado dentro das igrejas. Está pensando que endemoniado é só a pessoa que está lá falando uma língua diferente? Apesar que tem muitos lá. Manifestado endemoniado, berrando, gritando. Isso não é poder de Deus, isso não é unção, isso não é mostrar que Deus está usando, é mentira. Esse é o trabalho do diabo, meu irmão. Ele trabalha na visão do homem, tira o entendimento do homem. Nós temos que usar o entendimento, irmão. Não é se levar pela emoção, é a razão, com entendimento dentro dos princípios de Deus. Aí alguém diz assim, ué, não toque não, você está tocando no povo de Deus, na igreja de Deus. Que igreja de Deus é essa? Igreja de Deus é eu e você, que está em Cristo. Eu não estou tocando na igreja de Deus, porque eu sou membro dessa igreja. Eu estou tocando na mentira de Satanás, com essa ideia de que igreja de Deus é ali, aquele lugar, onde aquele povo está lá vivendo anátema. Deus está bem fora dali desses ambientes. Irmãos, desperta. É muita mentira sendo ensinada em nome de Deus. Você acha que o diabo vai enganar o mundo usando o nome dele? Ele vai usar o nome de Deus. Você acha que o diabo vai levar alguém até você para enganar você, dizendo eu sou do diabo, vou fazer uma macumba? Não. O diabo vai enganar você levando alguém para dizer a você, sou profeta de Deus,
Deus me deu uma revelação. Deus me ungiu. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um mensageiro, eu sou um profeta. Está pensando que o diabo vai usar alguém dizendo que é dele? Vai dizer que é de Deus, irmão. Irmão, abre os teus olhos. Está pensando que o caminho para o céu é a igreja que tu está? É? Está pensando que a vida com Deus é dentro da escravidão religiosa que tu está, dentro do sacrifício religioso dessa igreja? É? Está pensando que tu é de Deus porque está dentro dessa instituição? Tu é dessa igreja, que não é de Deus, é do homem. Igreja de Deus vai ser você, quando você se converter a Cristo. E Jesus não manda você estar dentro de igreja. Ele quer que você seja membro da igreja dele. Não seja membro da igreja de homem nenhum. É muita mentira ensinada pelos pastores, irmão. Muita mentira mesmo. E levando o povo tudo a ficar sob a autoridade deles. Pode observar, a maioria dos discursos desses pastores é fazer você ser reverente, temente, obediente, sem questionar. Você não pode usar o senso crítico, não pode usar, não pode interrogar, não pode, questionar. Por quê? Porque eles vão dizer logo, olhe, não duvide do ungido do Senhor. Não se levante contra o ungido do Senhor. O pastor é o anjo da igreja. O pastor é aquele que Deus botou na frente, é o canal da bênção, por onde a igreja é abençoada. O pastor é a autoridade espiritual para a igreja. É mentira. É mentira. Isso é mais uma mentira desses filhos do diabo. A maioria desses pastores. Porque Jesus não ensina isso. Veja, irmão. Veja como é que esse povo vive tudo o contrário do que Jesus ensinou. Veja como esses pastores deturpam toda a verdade do Evangelho de Cristo para poder ter lucro e fazer do povo negócio. Jesus vai dizer assim lá em Mateus 20, 25 ao 27. Jesus vai dizer, entre os gentios, aqueles que estavam fora ainda do grupo de discípulos de Cristo, Jesus vai dizer, entre os gentios, eles estão lá, dominando sobre outros, exercendo de autoridade sobre outros, só que entre vocês, os meus discípulos, não. Entre vocês tem que ser assim. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Aí eu pergunto, aonde é que a maioria desses pastores, 99,999%, aonde é que a maioria desses pastores vai querer ser menor, vai querer se submeter, vai querer se desgastar, vai querer se expor? Eles não querem descer dos púlpitos das suas igrejas. Eles não querem descer dos altares das suas igrejas. Porque eles querem o povo submisso a eles. Eles dominando e exercendo de autoridade sobre o povo. Eles querem o povo servindo a eles. A instituição dele mantendo o império deles. Enquanto Jesus disse, entre vocês, o maior aqui é ele, é o próprio Cristo, a cabeça é Cristo. Não é pastor, nem evangelista, nem doutor, nem profeta. Esses homens que Deus deu a vocação, vocacionou, não foi para ele ser maioral no meio dos irmãos. Não foi para ele estar sobre os irmãos. Deus levantou esses homens com o dom e a vocação entre os irmãos, que também é membro. Pastor é membro, evangelista é membro, profeta é membro. Os que têm não título. Porque esses títulos de pastor aí, um ungindo o outro, é no reino dos homens. No reino de Deus, esses títulos e essas unção, essas consagrações de pastor, não tem valor nenhum. Você pode estar dentro de uma igreja grande, ser pastor de 1 milhão de ovelhas, mas no reino de Deus, você não tem autoridade nenhuma, você não é conhecido. Muitos que estão aí dentro desse reino dos homens, vão ouvir aquela palavra de Jesus. Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio, eu era pastor de uma igreja. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca fizeram parte do meu reino. Jesus não tem nenhum compromisso com esses líderes que vocês estão temendo a eles, servindo a eles, como se eles fossem representantes de Deus. Representante de Deus não é quem está dentro de uma igreja dizendo que é pastor. Representante de Deus, que você tem que ouvir e se submeter, é aquele que prega
a verdade do Evangelho de Cristo. É aquele que te instrui na doutrina de Cristo. Você não vai se submeter ao homem, mas ao ensino que ele está trazendo. E se esse ensino tiver conforme a doutrina de Cristo, porque se não tiver, não receba, esse não tem a Deus. Pode ser um anjo que venha, pode ser o pastor, o papa, o padre, o bispo, o evangelista, o profeta, o arcanjo, o anjo, seja quem for. Não receba. A autoridade para a igreja de Cristo não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhum desses líderes que se tornam o maioral no meio do povo. A autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, a sua palavra, onde a igreja tem que estar alicerçada, firmada, guardando fidelidade a Cristo pela sua palavra. Foi Jesus quem disse isso, Mateus 7:23. Nossa vida tem que estar edificada na palavra. Não é dentro de igreja em sacrifício, culto, obrigação, devoção e formalidade religiosa de vida de igreja. Não, é em Cristo, na palavra dele. A nossa vida tem que estar firmada aí, irmãos. Então, se você ouve, amém. Se não ouve, amém também. Eu não estou preocupado. Deus me levantou para pregar. Não foi para converter ninguém. E nem convencer. Primeiro, quem convence não sou eu. Eu sou o instrumento que prego, que lanço a semente. Quem convence é o Espírito Santo, tá? E quem tem que se converter e se arrepender é você que ouve. Se ainda não se arrependeu e não se converteu a Cristo. Amém? Então, analise tudo que eu falei aqui, irmãos. É muito engano, é muita mentira. É muita gente que vai sofrer vergonha e desprezo eterno no final do labor desta vida, com toda a vida religiosa, com toda a vida de devoção à doutrina de igreja, usos e costumes de igreja, com toda a escravidão, cumprindo e vivendo a sua formalidade religiosa, vão se decepcionar. Só vai prevalecer quem estiver na palavra. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. É isso que você tem que priorizar na sua vida. É isso que eu estou fazendo aqui para você. Pela graça de Deus que me enviou para isso. Que me capacitou e me vocacionou para essa função no corpo, no reino de Deus. Ministrar a verdade. Levar a luz. Esclarecer os que estão nas trevas. Com a verdade do Evangelho de Cristo. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não está principiada dentro de uma vida de igreja. A salvação está condicionada ao crer no Evangelho. Foi isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Jesus não disse quem estiver dentro de igreja, quem for batizado, quem der dízimo, quem estiver dentro de uma instituição religiosa chamada igreja, para ser salvo. Não, Jesus disse quem crê. E para crer é preciso ouvir. E para ouvir a verdade do Evangelho, Deus tem que enviar. Como vão pregar se não forem enviados? E quem envia é Deus. Não é a igreja nem pastor. Quem envia é Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui não tem blá blá blá. Aqui tem o amargo. Mas se você receber no final, torna-se doce, que é a correção, a instrução, o ensinamento da palavra de Deus. Para te abençoar, esclarecendo-te e te dando conhecimento da verdade. Por onde você será liberto. Seja livre dessa escravidão maldita, religiosa, por imposição de homens dentro de igreja. Se converta a Cristo, conheça a verdade, seja livre servindo a verdade, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Deixa eu mandar a paz do Senhor aqui para... Deixa eu ver aqui quem está comigo nesse momento. Nesse momento está aqui comigo um irmão, não estou vendo o nome agora dessa pessoa. Chame essa pessoa, Manuel Manu, Pai do Senhor, o irmão Manuel Manu. Deus abençoe. E todos que vão ouvir esse vídeo de instrução depois de gravado, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.